Paulo Paim, quero cumprimentá-lo mais uma vez. Quero cumprimentar também a senadora Lúcia Vânia, demais senadores, ouvintes da Rádio Senado, telespectadores da TV Senado. O que me traz a esta tribuna de hoje é também o tema sobre a contratação dos mais médicos. Eu gostaria, com certeza, de ter falado sobre isso há mais tempo, mas só hoje foi possível abordar este assunto, porque tivemos outros temas também importantes e que utilizamos essa tribuna para falar sobre outros assuntos. Mas eu quero aqui dizer, senador Paulo Paim, que a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa realizou quinta-feira, dia 22 de agosto, a audiência pública para discutir o programa Mais Médicos na perspectiva dos direitos humanos. Quero aqui aproveitar, se me permite, senador, saudar também os nossos convidados que aqui estão acompanhando esta sessão de hoje. Participaram como convidados da audiência pública o senhor Fernando Antônio Menezes da Silva, secretário substituto da Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, representando o ministro Alexandre Padilha, a senhora Maria do Socorro de Souza, presidenta do Conselho Nacional de Saúde, o senhor Jorge José Santos Pereira Sola, secretário de Estado da Saúde da Bahia e representante do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o CONAS, a senhora Maria Antonieta, prefeita de Guarujá e vice-presidenta para assunto das finanças públicas da Frente Nacional de Prefeitos, o senhor Geraldo Ferreira Filho, presidente da Federação Nacional dos Médicos, a FENAM, o senhor Heleno Rodrigues Correia Filho, professor da Unicamp e especialista em saúde coletiva. Também tivemos a preciosa contribuição de parlamentares integrantes da Comissão de Direitos Humanos. A Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado tem priorizado o debate amplo dos temas que são pautados pela sociedade, com o objetivo de esclarecer e dar conhecimento aos fatos, apontar as diversas opiniões sobre esses temas e qualificar a nossa atuação parlamentar. Posso dizer, senhor presidente, que a audiência pública cumpriu adequadamente a todas essas premissas. Foi um debate qualificado, respeitoso e elucidativo. E o mais importante, tratou do assunto sobre a ótica dos direitos humanos e, como bem lembrou a presidenta do Conselho Nacional de Saúde, Maria do Socorro de Souza, o melhor lugar para discutir o programa Mais Médicos é no âmbito dos direitos humanos, pois constrói pontes, aumenta o diálogo, diminuindo tensões entre uma categoria e o governo. Lançado pela presidenta Dilma Rousseff no dia 8 de julho, o Mais Médicos faz parte de um amplo pacto de melhoria do atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde. O programa prevê investimento em infraestrutura dos hospitais e unidades de saúde, além de levar mais médicos para regiões onde há escassez e não existem profissionais. Com a convocação de médicos para atuar na atenção básica de periferias de grandes cidades e municípios do interior do país, o governo federal garantirá mais médicos para o Brasil e mais saúde para o nosso povo. Destaco que no primeiro mês de inscrição, mais de 3.500 prefeitos se inscreveram no programa. Juntas, elas demandaram 15.460 vagas para médicos. No primeiro chamamento público de médicos para trabalhar nestas cidades, 1.600 médicos, entre brasileiros e estrangeiros, foram credenciados. Faço questão de destacar que só estão sendo chamados médicos de fora do Brasil para as vagas não ocupadas por médicos brasileiros. Ou seja, a prioridade na oferta é para os médicos do nosso país.
Os municípios não podem esperar 6, 7 ou 8 anos para que recebam médicos para atender a população brasileira. Precisamos levar médicos para onde não temos médicos. Um médico próximo da população faz toda a diferença. Hoje, o Brasil possui 1,8 médicos por 1.000 habitantes. Esse índice é bem menor do que em outros países como a Argentina, que tem 3,2 médicos por 1.000 habitantes, o Uruguai 3,7, Portugal 3,9 e Espanha 4 médicos por habitantes. Além da carência dos profissionais, o nosso país sofre com uma distribuição desigual de médicos nas regiões. 22 estados possuem número de médicos abaixo da média nacional. Como não se faz saúde apenas com profissionais, o Ministério da Saúde está investindo 15 bilhões até 2014 em infraestrutura dos hospitais e unidades de saúde. Desses, 2,8 bilhões de reais foram destinados a obras em 16 mil unidades básicas de saúde e para a compra de equipamentos para 5 mil unidades. 3,2 bilhões para obras em 818 hospitais e aquisição de equipamentos para 2.500 hospitais, além de 1,4 bilhões de reais para obras em 800... Me permite, só para complementar a sua informação, quando a turma que chegou, a senhora já fez uma saudação, eu só cito que é o Colégio Estadual Maria Elias de Melo, Três Ranchos, Goiás. Sendo bem-vindo, a senadora Ana Rita já fez uma homenagem para vocês. Ela preside a Comissão de Direitos Humanos, uma das senadoras mais competentes da história do Parlamento. Sejam bem-vindos. Obrigado pela presença. Então, continuando, senhor presidente, além de 1,4 bilhão de reais para obras em 877 unidades de pronto atendimento. Além disso, estão previstos ainda investimentos pelos Ministérios da Saúde e da Educação. Os recursos novos compreendem 5,5 bilhões de reais para a construção de 6 mil unidades básicas de saúde e reforma e ampliação de 11,8 mil unidades para a construção de 225 UPAs e 2 bilhões de reais em 14 hospitais universitários. A criação de um programa para levar médicos para regiões carentes é apenas uma vertente de uma série de medidas estruturantes para aprimorar a formação médica e diminuir a carência de profissionais médicos no país. Em parceria com o Ministério da Educação, serão abertas 11.500 vagas nos cursos de medicina no país até 2017 e 12 mil vagas para a formação de especialistas até 2020. Desse total, 2.415 novas vagas de graduação já foram criadas e serão implantadas até o fim de 2014, com foco nas áreas que mais precisam de profissionais e que possuem a estrutura adequada para a formação médica. Como nos lembrou o presidente do Conselho Nacional dos Secretários de Saúde, o Dr. Jorge José Santos Pereira Sola, estamos num momento de expansão do Sistema Único de Saúde depois de anos de estagnação. Para se ter uma ideia, nos últimos 5 anos, houve um crescimento de 17,3% no número de leitos dos hospitais, 44,5% no número de estabelecimentos médicos e 72,3% no número de equipamentos de saúde. Concordo com a presidenta do Conselho Nacional de Saúde, Maria do Socorro de Souza. Ela diz: a expansão da oferta de saúde pública deve corresponder ao modelo de desenvolvimento de país que queremos.
Medidas como a que estamos tomando não são nenhuma novidade em outros países do mundo, senhor presidente. O incentivo para a formação da força de trabalho médica em áreas estratégicas e a prestação de serviço compulsória após a conclusão do curso são práticas comuns em países como o Reino Unido, onde o Brasil buscou inspiração para construir seu sistema de saúde, e Austrália, para citar apenas alguns. A carência de médicos nativos para atender a demanda do serviço de saúde tampouco é prerrogativa brasileira. Na Inglaterra, 37% dos médicos se graduaram no exterior. As prefeituras do meu estado demandaram 550 médicos e apenas 65 profissionais, sendo 64 brasileiros e um espanhol se credenciaram. Todos optaram por trabalhar em Vitória e na região metropolitana, deixando o interior desprovido de atendimento básico de saúde. Infelizmente, esta tem sido a postura de muitos profissionais, de muitos médicos aqui no nosso país. Ora, senhor presidente, e senhoras senadores e senhores senadores, não podemos deixar de olhar a saúde brasileira com os olhos dos direitos humanos. Não podemos nos virar para a população das cidades que precisam de mais de 15 mil médicos e dizer que elas terão que continuar sem médicos, aguardando pacientemente por mais 10 ou 15 anos. E é neste contexto de ampliação da oferta de unidades de atendimento e equipamentos e insuficiência de mão de obra, ainda que em contratação emergencial e com previsão de aumento da formação de profissionais no longo prazo, que o Brasil opta por contratar, em parceria com a Organização Pan-Americana de Saúde, órgão da Organização Mundial de Saúde, médicos cubanos para o atendimento básico. É sobre isso que estamos tratando, senhor presidente, e senhoras e senhores senadores. A propósito de atendimento básico a quem mais precisa, aproximando concretamente o Estado dos setores populares, que são a maioria da população. Os médicos vieram para atender nas regiões que os 1.600 médicos da primeira chamada do programa não escolheram. Eles vieram para trabalhar no interior do país e nas periferias das nossas metrópoles. A medicina cubana está entre as melhores do mundo e sua formação é voltada ao atendimento básico, que é o que o Brasil precisa. Os médicos não passarão pelo processo de avaliação de seus diplomas, o revalida, porque se assim o fizerem, passarão a ter o direito a trabalhar em qualquer cidade e em qualquer clínica no país. E não foi para isto que vieram aqui. Cabe ao Brasil garantir que eles atendam apenas as cidades escolhidas pelo governo brasileiro e em hospitais públicos. Temos total consciência que estas medidas não solucionarão todos os problemas da saúde brasileira. Sabemos, senhor presidente, que a demanda por médicos e o aumento e melhor estruturação da rede de atendimento é um passo importante, mas que não conseguirá cumprir seu processo de transformação necessário para responder ao modelo de desenvolvimento que queremos para o Brasil, sem uma fonte exclusiva de financiamento. É preciso que todas as esferas de governo, poderes executivo e legislativo, discutam com profundidade e maior celeridade o financiamento para a saúde. Iniciativas interessantes tramitam no Congresso, como o anteprojeto de iniciativa popular que foi entregue a esta Casa, que destina 10% da receita bruta da União para o Sistema Único de Saúde. Com isso, senhor presidente, quero aqui agradecer aos convidados que enriqueceram a nossa audiência pública, realizada na última quinta-feira, dia 22 de agosto, reafirmar meu compromisso com a saúde pública brasileira e parabenizar a presidenta Dilma
e o ministro Alexandre Padilha pela grande iniciativa. Não poderia encerrar o meu pronunciamento sem lamentar a postura dos cerca de 50 médicos que, em Fortaleza, fizeram um verdadeiro corredor polonês para xingar e vaiar médicos cubanos do programa Mais Médicos que saíram de um curso na Escola de Saúde Pública do Ceará. Atitudes truculentas que incitam o preconceito, a xenofobia e ferem os direitos humanos têm o nosso total repúdio. Não podemos tolerar tais práticas. Aproveito para destacar que o nosso país é reconhecido pela tolerância e o bom convívio entre os povos. Fiz questão de lançar uma nota de repúdio a tão grave atitude que atenta contra os direitos humanos, tanto dos médicos hostilizados quanto dos milhares de pacientes que eles atenderão. Ainda sobre este assunto, gostaria de ler aqui a íntegra de um brilhante artigo produzido pelo jornalista e editor da revista Fórum, Renato Rovai, intitulado O Médico Cubano Negro e a Intolerância da Nossa Elite Branca, que muito bem explicita o atual momento que estamos vivendo e o que ele, de fato, significa. Abro aspas. A foto que está circulando hoje pela internet de um médico negro de Cuba sendo vaiado por jovens brancas de jaleco branco em Fortaleza é ilustrativa do significado da insana luta a que se dispuseram muitos de nossos doutores. Eles não estão lutando pela saúde da população, mas pelos seus interesses mais mesquinhos. E por isso não aceitam que um negrão cubano, que se brasileiro fosse, serviria para catar suas latas de lixo num caminhão de coleta ou ainda carregar fardos de carga num armazém. Venha para o Brasil ocupar um espaço que, inclusive, ele não deseja. Boa parte da argumentação dos médicos, que tem radicalizado no discurso xenofóbico contra os que aceitaram trabalhar nos cantões do Brasil, é de que eles estudaram muito para conseguir passar no vestibular. E que os estrangeiros não, que eles pagaram caro pelo curso. E que eles investiram na carreira para ter retorno futuro. E que, com a vinda dos estrangeiros, isso está em risco. Este argumento final é o verdadeiro X da questão. Boa parte dos nossos médicos decidiram ser médicos para permanecer no patamar restrito da elite. Mas talvez não se deem conta de que esse corporativismo é a base da morte de milhares de brasileiros e brasileiras pobres e miseráveis. Eles não são contra apenas os médicos estrangeiros ou de Cuba, mas especificamente, eles também são contra a criação de novas faculdades de medicina. Os conselhos vivem desqualificando as iniciativas do governo para criar novos cursos. Ou seja, a foto que está ilustrando este post é significativa para pensar o país que queremos. Se queremos um Brasil da inclusão, onde seja algo normal ser atendido por médicos negros que não sejam cubanos, se queremos um Brasil onde estrangeiros sejam recebidos com respeito, se queremos um Brasil onde saúde seja um direito de todos, ou se preferimos viver num país de brancos, de jalecos brancos, que exigem ser chamado de doutores exatamente porque se acham acima daqueles que deveriam tratar com respeito e dignidade. O interesse de uma corporação não pode estar acima dos interesses de toda a população. E os médicos que estão nas ruas vaiando os seus colegas cubanos nunca estiveram nas ruas lutando por melhorias na área da saúde. O que estiveram e estão nesta luta por um sistema único de qualidade, por exemplo, não se dignam a participar de um papelão desses. Essa foto fica para a história.
como a daquelas dos navios negreiros, mas, neste caso, pelo seu inverso, porque negros de Cuba aceitaram vir para cá contribuir para melhorar a vida de outros negros e brancos pobres, e foram açoitados pelas vaias de brancos e brancas que se lixam para a vida dessa enorme parcela da população. Porque eles são da Casa Grande, e a Casa Grande sempre se locupletou com a péssima qualidade de vida da senzala. Fecho aspas. É isso, senhor presidente, que eu tinha para o momento, e obrigada pela atenção. Muito bem, senadora Ana Rita, pelo seu pronunciamento, fortalecendo a saúde e médico para todos. Os cumprimentos e acompanhados de debate. Tem a mesma posição de Vossa Excelência, tem a mesma posição do senador Humberto Costa, tem com muita clareza colocado esse debate, e parabéns pelo debate realizado na comissão sobre o tema, que deixou muito claro para todos a importância de termos médicos em todos os recantos e encantos do nosso país, que é um país lindo, né? E todos os médicos são bem-vindos, sejam cubanos, sejam espanhóis, sejam italianos, sejam alemães, porque nós marcamos a nossa vida, nós todos que lutamos pelos direitos humanos, a combater todo tipo de preconceito. E essa forma preconceituosa, como Vossa Excelência destacou muito bem, como estão tratando os médicos cubanos, é inadmissível. Parabéns a Vossa Excelência. Obrigado, senhor presidente. Eu faço questão aqui também de referendar o que Vossa Excelência está lembrando, que o senador Humberto Costa tem se dedicado muito a esse debate do financiamento para a saúde. Exatamente. Então, ele tem colocado isso como uma prioridade nesses últimos dias e tem buscado construir aqui na Casa, juntamente com o governo, uma possibilidade de financiamento que seja viável para que possamos ter, de fato, uma saúde de qualidade no nosso país. Esse tem sido o nosso esforço, o esforço do senador Humberto Costa, o esforço também do nosso governo, de buscar uma fonte para que a saúde possa ter o financiamento real necessário para garantir um atendimento adequado a toda a nossa população. Muito obrigada.